Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 22 de maio. Esta é a TV Senado, eu sou o Thiago Tibúrcio e você assiste agora ao Senado em Dia. Projeto aprovado no Senado prevê piso salarial para agentes comunitários de saúde. Comissão de Relações Exteriores debate esta manhã a exploração marítima dos países de língua portuguesa. Emenda votada ontem na CCJ beneficia juízes e promotores de justiça. Congresso vai mudar o sistema de votação de vetos presidenciais. E Senado quer garantir o sigilo das informações que envolvam portadores do vírus HIV. Os agentes comunitários de saúde vão ter um piso salarial. Eles são profissionais de nível técnico que levam o sistema de saúde pública de casa em casa. O texto aprovado no plenário agora precisa ser sancionado pela Presidente da República. Os agentes comunitários de saúde acompanharam a votação no plenário. O projeto garante piso salarial de R$ 1.014 para a categoria em todo o país e jornada semanal de 40 horas. O agente de saúde de endemia é a única categoria que verdadeiramente deve, por obrigação de dever de ofício, de profissão, conhecer todas as nossas famílias. No dia que o agente de saúde de endemia for reconhecido, como está sendo reconhecido aqui, com certeza teremos uma saúde pública muito melhor. O Senado aprovou ainda o porte de arma para agentes penitenciários, guardas prisionais e portuários fora do horário de serviço. Os profissionais precisam ter dedicação exclusiva e passar por cursos de formação. Os bandidos hoje estão armados até os dentes, com armas potentes, armas sofisticadas. É um arsenal à disposição dos marginais. Já o profissional que tem a responsabilidade de cuidar das penitenciárias, ao sair da penitenciária, o risco que ele corre é muito grande. São pessoas, eu diria, marcadas por esses grupos de crime organizado, inclusive. O projeto teve um voto contra. Não tem sentido o porte de arma para agente penitenciário. É absolutamente ineficaz na defesa pessoal contra um provável ataque de um grupo criminoso. O PT apresentou um requerimento para retirar do texto o porte de armas para guardas portuários. O destaque foi rejeitado, mas o Poder Executivo pode vetar essa parte do projeto. A partir do momento em que a gente tem um estímulo ou acaba concedendo sem os critérios e a devida cautela, como foi feito a negociação com os agentes penitenciários, a gente corre um sério risco e põe em risco também a nossa sociedade. Os senadores aprovaram ainda a criação de 8 cargos em comissão para o Ministério da Cultura e de 708 cargos efetivos e comissionados no Superior Tribunal de Justiça. Todos esses projetos seguem para a sanção presidencial. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater as liberdades democráticas no país e a criminalização das organizações dos trabalhadores, da juventude e da periferia. A Comissão de Agricultura analisa projeto que reajusta o valor das multas pelo descumprimento das normas reguladoras do trabalho rural. A Comissão de Relações Exteriores recebe parlamentares e secretários argentinos e depois promove audiência pública para debater a exploração econômica da plataforma marítima dos países de língua portuguesa. A expansão da plataforma marítima e no caso dos países lusófonos, evidentemente que nós temos o caso de Portugal, que é mais controverso porque é uma área já muito discutida, debatida. Mesmo assim, eu estaria de acordo que Portugal também expandisse sua área de exploração na plataforma marítima. Ocorre que nós estamos tratando aqui especificamente de Moçambique, de Angola, de Guiné, de Gana. São de países que precisam de explorar esta plataforma, que economicamente ajuda essas nações e que permitem que elas estabeleçam também fortes relações comerciais com as maiores economias do mundo. Outras 2 comissões se reúnem na manhã desta quinta-feira.
A Comissão de Assuntos Sociais realiza audiência pública para debater o primeiro ano de vigência da lei que dispõe sobre o tratamento do câncer no SUS. A CPI da Petrobras ouve o ex-diretor internacional da estatal, Nestor Cerveró. Juízes e promotores de justiça podem ter de volta um antigo benefício, o quinquênio. O adicional de 5% a cada 5 anos de trabalho ficaria fora do teto dos salários no serviço público. É o que propõe uma emenda constitucional que a Comissão de Justiça aprovou ontem. Os juízes e membros do Ministério Público, como promotores e procuradores, recebem salário em uma única parcela de nome subsídio. Mas o total da remuneração não pode superar o teto fixado pela Constituição para os 3 poderes, atualmente cerca de R$29 mil. A proposta que foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça cria a parcela indenizatória por tempo de serviço para magistrados e membros do Ministério Público. O adicional não entra no cálculo do teto. Numa sala cheia de juízes e membros do Ministério Público, o debate foi intenso. Para vários senadores, tanto da base do governo como da oposição, a aprovação da proposta pode gerar um efeito cascata. E tenho que alertar isso, se aprovarmos esta matéria, abrindo um precedente, vai ser muito difícil nós podermos reconsiderar isso para outras categorias. Ao se abrir a brecha para essas categorias, que são evidentemente muito influentes e muito relevantes, você abre o caminho para outras reivindicações de outras categorias que também são influentes e relevantes. Já os defensores da proposta argumentaram que a diferença salarial hoje entre o início e o fim da carreira é muito pequena e que por isso ninguém mais quer ser juiz. Nós somos 16.900, de 22 mil cargos a serem ocupados. Já é a primeira indagação. A magistratura não desperta mais ao jovem formando aquela carreira que nós, os nossos pais, assim ensinaram. De 22 mil cargos à disposição, apenas, senhor presidente, 16.900. Isso traz um desestímulo na carreira. Ah, sim, são iguais. Mas eu fui procurador da República há 15 anos. 15 anos. Durante 15 anos, senhores, eu não tinha atividade política partidária. Para que eu era um meio cidadão, como os membros do Ministério Público, como juízes, diferente de outras categorias. Eu tive que me exonerar. A PEC 63 tem agora que ser votada em 2 turnos pelos plenários do Senado e da Câmara. Se aprovado o quinquênio, a contagem do tempo será retroativa. Juízes e promotores de justiça poderão incluir o trabalho anterior na carreira jurídica e na advocacia. Aposentados e pensionistas também teriam direito ao adicional. O Congresso vai mudar o sistema de apreciação dos vetos presidenciais. Hoje eles são votados 1 a 1. Com os debates, as sessões ficam muito longas e muitas acabam sendo encerradas por falta de quórum. Agora, todos os vetos poderão ser publicados numa única cédula. Desde que a votação de vetos passou a ser aberta em dezembro do ano passado, apenas 3 foram apreciados, 14 estão na pauta. Para acelerar a tramitação, os líderes definiram um novo procedimento. Vão voltar a usar cédulas de papel. Os vetos serão publicados com 10 dias, os destaques serão apresentados com 3 dias e os líderes decidirão a modalidade de votação. Ou fazemos pelo painel ou fazemos por cédula. No papel ou no painel eletrônico, o presidente Renan Calheiros garante que a votação vai continuar a ser aberta. Os parlamentares vão testar o novo procedimento na sessão do Congresso marcada para terça-feira. No mesmo dia, o presidente Renan Calheiros vai indicar os 12 integrantes que faltam para preencher a CPI mista da Petrobras, formada por 32 deputados e senadores. Na Câmara, apenas o PT não indicou os nomes e, no Senado, partidos que apoiam o governo. Renan disse que a comissão mista será instalada na próxima semana. Na terça-feira, observando o mesmo prazo que eu observei no Senado, nós vamos indicar os nomes dos partidos que não indicaram. E a partir daí será feita a instalação, a eleição do presidente, a designação do relator e a aprovação do plano de trabalho.
O Senado tem um novo diretor-geral, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, que vinha exercendo o cargo de secretário-geral da mesa. Bandeira substitui Helder Rebouças, que volta à função de consultor legislativo da Casa. A Comissão de Direitos Humanos concluiu que o Estado brasileiro foi negligente por não ter protegido a vida do coronel Paulo Malhães. O relatório sobre a diligência que a comissão fez ao Rio de Janeiro no início do mês foi aprovado ontem. A CDH acompanhou as investigações da morte do militar, testemunha confessa de torturas e desaparecimentos cometidos na época da ditadura. Também nesta quarta-feira, os parlamentares receberam a visita do senador haitiano Jean-Charles Moise. Ele veio pedir o apoio dos colegas brasileiros à total retirada das tropas da ONU do país caribenho. As tropas das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti estão no país desde a deposição do ex-presidente Jean-Bertrand Aristide, em 2004. No ano passado, o Senado haitiano aprovou uma resolução recomendando a retirada até 28 de maio de 2014 da missão comandada pelo Brasil. Malheureusement, 10 ans après, qu'est-ce qu'on a exactement? Infelizmente, 10 anos depois, o que é que nós temos? C'est la violation des droits de l'homme. Temos violações dos direitos humanos. C'est l'instabilité politique. Temos uma instabilidade política. On a eu l'augmentation des kidnappings. Houve um aumento dos sequestros. Et finalement, c'est le choléra qui a envahi le peuple haïtien. E finalmente foi trazida a cólera que invadiu o povo, a epidemia do cólera que invadiu o povo do Haiti. Com certeza, o Brasil pode liderar tanto o sentido da gente ter a volta da normalidade, dos aspectos da democracia, as condições daquele povo que queria e precisava do mundo para um momento de estabilização, mas agora quer tocar a vida do ponto de vista democrático. Eles querem uma ajuda no sentido de que o país possa desenvolver políticas na área de agricultura, na área de infraestrutura, gerando renda para aquele povo, gerando trabalho, para que o país possa se desenvolver sem a presença de forças externas, como é o caso das tropas estrangeiras que lá estão há muitos anos. A Comissão de Direitos Humanos aprovou ainda uma diligência a São Paulo para verificar a situação dos imigrantes haitianos que saíram do Acre. É importante que acompanhemos, sobretudo porque nesta situação de vulnerabilidade que os haitianos se encontram, há uma facilidade muito grande de se estabelecer uma relação trabalhista análoga ao trabalho escravo. O Senado quer garantir o sigilo das informações que envolvam portadores do vírus HIV. Um projeto de lei foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e segue para a Câmara dos Deputados. Senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram o aumento da pena para os agentes públicos e privados que não respeitarem o sigilo que é garantido aos portadores do vírus HIV. A prisão de até 4 anos pode dobrar se a divulgação do nome do paciente for intencional. O projeto de lei estabelece que o sigilo das informações deve ser respeitado pelos trabalhadores das áreas da saúde, educação, administração e segurança pública, justiça, nos locais de trabalho e na imprensa. A gente não pode discriminar pacientes que são soro positivo e entender ou compreender de uma forma equivocada que o soro positivo é uma ameaça à sociedade. Claro que não. A intenção é assegurar ao portador do vírus HIV uma vida digna, sem o estigma do preconceito que ainda é muito forte na vivência social na sociedade brasileira. É a compreensão de que o portador de HIV é alguém, é a parte hipossuficiente, é a parte mais frágil na relação e tem o direito à proteção e o sigilo do seu nome. O Congresso Nacional fez sessão solene para o apóstolo do país. São José de Anchieta foi canonizado no dia 3 de abril. Os participantes da sessão lembraram a trajetória do padre de origem espanhola, que chegou ao Brasil aos 19 anos e se dedicou principalmente ao trabalho de catequese. Foi um promotor, protetor, incentivador também da cultura dos povos indígenas, uma vez que produziu cultura na língua deles,
escreveu uma primeira gramática na língua tupi, um primeiro vocabulário também na língua tupi, depois na língua guarani. A convivência com os pobres, o diálogo evangelizador e a catequese foram as grandes marcas desse nosso apóstolo do Brasil, que aprendeu a servir aos diferentes, aos mais necessitados, não pela imposição, mas pela atração e convencimento. O Papa Francisco realizou o sonho da Igreja do Brasil e do povo brasileiro. Um sonho que durou mais de 400 anos. São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, agora não apenas faz parte da nossa história e da história da Igreja no Brasil, mas também agora é apresentado como testemunha de Jesus Cristo, a Igreja Católica que está no mundo inteiro. Está previsto para amanhã em Brasília o enterro de um dos maiores arquitetos que o país já teve. João Filgueiras, o Lelé, como era conhecido, ajudou a construir a capital do país. O velório ocorre neste momento no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, e depois vem à capital federal. O carioca Lelé recebeu de Oscar Niemeyer a tarefa de acompanhar as obras de Brasília. Tornou-se referência na tecnologia de construção em estruturas pré-fabricadas. São dele várias obras na Universidade de Brasília, como o Minhocão e o Beijódromo. Também assinou prédios comerciais no centro da cidade. Lelé ganhou fama internacional por projetos como os hospitais da Rede Sara, em Brasília e em Salvador. João Filgueiras tinha 82 anos e morreu de câncer na Bahia. A morte e a importância do arquiteto foram lembradas no plenário. O Brasil perde um grande arquiteto, um pensador de cidades, um arquiteto idealista, com cuidado das populações mais carentes da cidade. É o maior arquiteto brasileiro depois da morte do Oscar Niemeyer. Uma perda muito grande para o nosso país. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.